Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos do barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a experiência que os discípulos de Jesus faz, que a experiência que o próprio Jesus faz de estar junto ao povo é uma experiência extenuante. De fato, a gente vai entender bem isto até mesmo olhando no dia de hoje. Veja, as pessoas buscavam Jesus porque elas tinham necessidades muito práticas, muito existenciais. Uma primeira necessidade que eles tinham, eles precisavam de cura. Porque, diferentemente de hoje, que nós temos um serviço médico, nós temos ciência, temos uma série de coisas que atendem ao processo de adoecimento nosso, na época de Jesus não era assim. Era muito diferente. Aliás, a gente não precisa ir muito na época de Jesus. Na minha cidade, veio ter médico de 20 anos para cá. Eu tinha 13, 14, 15 anos. Um dentista não existia lá. Um médico não existia lá. Não existia nada disso. Se eu quisesse, tinha que ir para Itabaiana. Mas eu estou falando de 20 anos atrás. Você imagina 2000 anos atrás, como é. Então as pessoas, quando conheceram que Jesus era capaz de fazer, ele curava doenças. E ele curava doenças que até hoje, algumas delas talvez não tivessem cura, até tempos atrás não tinha, agora tem, por exemplo, a lepra. Né? Ele curava. Então, por que as pessoas iam em busca de Jesus Cristo? Por uma necessidade prática, existencial. Elas precisavam de cura. Jesus também tinha poder sobre o mal que pudesse atingir uma pessoa. Mas Jesus também fez coisas muito complicadas. Por exemplo, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho. Você sabe a dimensão disso? Quando as pessoas percebem que isso não é charlatanismo, mas de fato aconteceu? Você já imaginou a repercussão disso quando isto chega ao ouvido dos pobres, dos que têm fome, dos que não têm o que comer? Então vejam, por que aquelas pessoas eram tantas? Uma multidão, na multiplicação dos pães, tinha mais de 10.000 pessoas. Porque só de homem foi mais de 5.000. Todo mundo sabe que tinha mais mulheres seguindo Jesus do que homem. Mas naquela época, infelizmente, as mulheres não contavam. As crianças e adolescentes não eram contadas. Então tem mais de 10.000 pessoas. Você sabe por que você dá comida para 10.000 pessoas?
pão e peixe, e ainda sobrou 7 cestos. Pois bem, vocês viram domingo passado que Jesus enviou os discípulos dele e deu a esses discípulos também o poder para os discípulos curarem. O Evangelho de hoje começa com a continuidade